Olá, minha querida amiga, tudo bem com você? Hoje na nossa meditação, nós vamos pensar um pouco a respeito mais do culto doméstico. E hoje a autora Elizabeth George, do livro devocional Mulheres que Amaram a Deus, ela vai reunir as duas mulheres desse período da história bíblica, né? Que é Maria e Isabel. E o conselho vai ser muito interessante porque vai trazer um renovo tanto para mulheres mais jovens quanto para mulheres mais que já está com a idade mais avançada, né? Então, vamos lá pensar um pouco sobre o que a palavra de Deus tem para nos falar? Venha comigo e caminhe com Deus. O tema é primavera e inverno. E Lucas, capítulo 1, no verso 40, isso tudo ainda, nós estamos no capítulo 1. Diz assim: Maria entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ok? Vamos lá. Hoje vemos Deus unindo a vida de duas mulheres que o amaram. Maria, tão jovem, e Isabel, tão idosa. Ambas ficaram grávidas por milagre. Isabel esperava o filho que anunciaria a vinda de Jesus, e Maria anunciava o próprio Jesus. Verdadeiramente, a amizade entre as duas mulheres ilustra o plano de Deus para que sua serva, mais velha, incentivasse a mais jovem, como se uma representasse o inverno e a outra a primavera. Duas mulheres que amaram a Deus, duas mulheres grávidas, dois milagres. E que doce comunhão aquelas duas servas de Deus desfrutaram no lar de Isabel, revelando-nos outra bênção recebida em um lar onde a família passava diariamente alguns momentos com o Senhor. Nós vimos na meditação do dia 17 de setembro, deixa eu ver aqui, 17 de setembro, o primeiro motivo para o culto doméstico, né? Nós começamos a abranger sobre o primeiro motivo do culto doméstico, que ele vem, né? E ele sendo estabelecido no lar, ele nos ajuda a enfrentar as situações difíceis do dia a dia. Hoje, o quinto motivo para o culto doméstico ele exercerá uma influência poderosa e santificadora sobre aqueles que estiverem visitando o seu lar. Por certo, foi assim a saudação de influência poderosa e santificadora que a jovem Maria recebeu ao atravessar a porta do aconchegante e acolhedor lar de Isabel. E ao entrar na casa, iniciou-se uma troca de bênçãos de paz de espírito, de edificação, de oração e de coinonia, que significa comunhão com Deus. Abençoada, de fato, foi a influência santificadora do lar de Isabel sobre a jovem visitante. E você, minha preciosa irmã, preciosa irmã dessas duas mulheres, considera o tempo passado no estudo da palavra de Deus e em oração como momentos santos de preparação e ministração, tanto para a sua vida como para de outras pessoas e de sua família? Preste atenção nestas palavras de Ray e Annie Ortland. Quanto mais tempo de sua vida você passar em silêncio, em reflexão, em oração, em estudo, em planejamento e em preparação, maior será a eficácia de seu ministério para ajudar as pessoas. Está em proporção, a eficácia de seu ministério para ajudar as pessoas está em proporção direta ao tempo que você se afasta e permanece em comunhão com Deus, em momentos tranquilos de preparação. Você representa a primavera, uma jovem cujo amor a Deus está crescendo? Peça a Deus que a ajude a encontrar uma pessoa mais velha que possa avivar a chama do seu amor por Ele. Ou você representa o inverno, uma mulher que tem muita experiência para oferecer? Vá ao encontro de pessoas que necessitam de sua influência piedosa. Amém?
isso nos faz pensar em sermos ou filhas de oração, filhas na fé, ou mães de oração, ou mães na fé na vida de alguém. Você representa uma dessas duas características na vida de alguém, né? Me fez lembrar aquele filme, acho que é o Quarto de Guerra, né? Tá aí uma indicação, se você ainda não assistiu, o filme Quarto de Guerra, de uma senhora que na sua casa ela tinha um quartinho específico de batalha, de guerra, de oração. Ela tinha um quartinho pequenininho e bem estabelecido ali para orar. E ela estava à busca de... Eu não posso dar spoiler do filme aqui. Eu não posso antecipar, né? Mas enfim, vai procurar esse filme se você ainda não viu, né? Porque é muito interessante. Enfim, ela ajuda uma jovem, ela influencia uma jovem a também ser uma pessoa de oração e comunhão com Deus. E eu sei que no final de tudo, a casa dela é tão cheia da presença de Deus, emana tanto a presença de Deus que representa... Eu acho que o filme O Quarto de Guerra representa bem esse livro, essa meditação de hoje, Primavera e Inverno, na vida de Maria Isabel. Porque é bem isso que fala mesmo. E eu sei que no final... a casa dela é tão cheia da presença de Deus, tão cheia da presença de Deus como foi a casa de Isabel, que as pessoas que visitavam lá, e eu acho que ela chegou a vender a casa, se eu não me engano, a pessoa fica impressionada com a presença, uma presença diferente que existe dentro daquele quartinho especificamente. Então, queridas amigas, hoje eu falava com a Joy, minha amiga. Um beijo para você, Joy. A Joy também caminha com a gente. E ela me perguntando sobre algumas questões sobre o Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo, né? E foi muito bom, Joy, você ter tocado nesse assunto, porque eu fui olhar um pouco mais, eu meditei um pouco mais essa manhã sobre a presença do Espírito Santo na vida da gente. E vai muito, mas muito além de manifestação de dons, vamos dizer, dons de línguas, como mais a linha pentecostal fala, né? Que ter Espírito Santo, se você não falar em línguas, isso e aquilo, você não tem. Não é bem isso. Eu creio também nessa manifestação, eu creio sim. Mas você não fala em línguas o tempo inteiro. Você não tem manifestações assim o tempo inteiro. Mas ser cheio do Espírito Santo é uma obrigação de toda pessoa que serve a Deus. Ser cheio do Espírito Santo está conectado com o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, nós precisamos ter ele presente em nossa vida o tempo todo. Nós vimos casos, ela até mesmo citou o caso de Saul, de Sansão, que foram cheios do Espírito Santo. Sim, eles manifestaram em um momento da vida deles ali, alguns momentos da vida deles, a manifestação da plenitude do Espírito Santo. Só que, repare na vida de Saul, repare na vida de Sansão. Ambos, quando não estavam cheios do Espírito Santo, eles praticavam bobagem, eles perdiam a conexão com Deus e faziam coisas que não demonstravam ser pessoas de Deus, né? Então a gente vê a diferença. Buscar estar cheio do Espírito Santo não é um momento, não é uma manifestação, porque tem muitas pessoas que podem ser até tomadas por essa plenitude no momento e ser usada para algo específico. Mas não, a palavra de Deus diz que é nossa obrigação sermos cheios do Espírito Santo em todo o tempo. E tanto é que o fruto se desenvolve em amor, em mansidão, em bondade, em fé, longanimidade, alegria. Eu sempre esqueço mais alguma coisa aí, mas está lá em Gálatas 5, de 20 em diante. E tem também o inverso disso,
que é as manifestações da nossa natureza terrena, nossa natureza carnal, que é guerras, dissensões, orgias, bebedeiras, vícios, depressão e tudo quanto é coisas ruins que a nossa natureza carnal manifesta, é o oposto do fruto do Espírito. Então, essa meditação, eu creio que vem a calhar também com o tema, né? Porque nós, como mulheres que amamos a Deus, nós precisamos, além de ter essas características, ser cheias do Espírito Santo o tempo todo para não nos entregarmos às nossas tendências ruins, nós precisamos também manifestar isso de tal forma que venhamos ser exemplos para as pessoas ao nosso redor, para as mais jovens e às vezes até para as mais velhas também, né? Às vezes acontece de mulheres mais jovens ser inspirações para o coração de mulheres mais velhas. Então, querida amiga, que o Senhor possa encher o nosso coração, nós possamos buscar essa disciplina de ser cheias do Espírito Santo, porque eu creio que era isso que Isabel vivia na sua vida e que também Maria buscava, e ela focava num grande exemplo e inspiração para a vida e o coração dela, que foi Isabel. Ser cheias do Espírito Santo é nossa obrigação e nós precisamos todos os dias pensar nisso e todos os dias exercitar isso, e é com a razão, não é algo, porque senão vai ser como aconteceu com Sansão, com Saul, né? Uma hora você é usado por Deus. Não é isso que Deus quer. Ele quer que o tempo todo, em cada atitude nossa, dentro da nossa casa, na nossa rotina, Ele deseja que nós sejamos cheios do Espírito Santo e manifestemos isso. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, te guarde, te fortaleça para mais um dia, para o final de semana abençoado com a sua família, tá? Que Deus esteja contigo e até amanhã, se assim Ele permitir.